E aí, por acaso você quer ganhar uma camisa nova do Cruzeiro de 2023? Acompanhe os passos a seguir. Fala turma, a Betfair é a nova parceira do Cruzeiro e a do CDD também. E você se cadastrando através do meu link que eu vou deixar para vocês no comentário fixado e seguindo todas as regras, além de ajudar o nosso Cruzeiro, vocês vão ganhar um bônus de até R$300 e vão participar de sorteios de ingressos para os jogos do Cruzeiro. Então não perca tempo, vamos testar o conhecimento de futebol de vocês e concorrer a essa grande oportunidade de ver os jogos do Cruzeiro pessoalmente. Lembra de seguir todos os passos que estão na tela e na hora de colocar o código promocional ZBRCZ1. Joguem com responsabilidade, é para se divertir. Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui de CDD. Se você gosta do Cruzeiro, com certeza você vai gostar do canal. Então deixa seu like no vídeo e se inscreve aqui no CDD para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal você vai ser avisado. Duda, fique à vontade também. Um abraço, Glaucia, para você e para os colegas. Um prazer falar com o Pedro Martins também. Falando sobre mercado mesmo, né? Renatinho e também Fernando perguntaram sobre isso. O Pedro disse recentemente em uma entrevista coletiva de que o Cruzeiro ainda faria essa análise mesmo, que o Mineiro era um laboratório para buscar reforços, talvez, para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí eu pergunto, Pedro, e também aos amigos, né? Qual é esse nível de reforços que o Cruzeiro talvez vá buscar para a Série A? Quantos serão? Se o Cruzeiro já tem um diagnóstico prévio disso? Se há algum setor do Cruzeiro hoje que a diretoria, o próprio Paulo Pessolano entendem que ainda precisa ser reforçada para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro? Olha, Duda, tem um ponto que é importante, né? A gente tem analisado muito o mercado. A gente tem uma equipe de análise de mercado muito competente e que trabalha 24 horas nisso. E a gente vem percebendo que muitos clubes têm tomado decisão de maneira passional. Então, a torcida te pressiona e você precisa responder, né? Do nosso lado, a gente precisa ser muito responsável no aspecto financeiro. Então, não dá porque a gente fez um jogo ruim ou porque a gente entende que a equipe ainda está sob processo de construção, que a gente vai sair tomando decisão. Então, a gente está tendo muita paciência, olhando o mercado com muito cuidado, sob dois grandes pilares. Ponto 1, a nossa forma de jogar e ponto 2, a nossa capacidade de pagar. Eu não posso tomar uma decisão com base na minha emoção ou na minha vontade como diretor de futebol de chegar ali e eu falei, não, preciso de um lateral esquerdo para amanhã e assumir um compromisso que eu não consigo daqui a pouco arcar. Ou assumir um compromisso com base em um possível sucesso desportivo que a gente vai ter ali na frente. Isso o Cruzeiro não vai fazer. A gente vai tomar a decisão de maneira muito racional. Mas é óbvio, a gente tem um olhar muito crítico sobre o nosso elenco, sempre procurando melhorar, entendendo a competição que a gente vai jogar, e eu não tenho dúvida que ali, na hora de fazer esse ajuste, a gente vai tomar a melhor decisão para o clube. Pedro, é claro que essa condição de SAF anima muito ao torcedor, né? Parece aquela coisa, chegou o dinheiro, agora sim está tudo resolvido, é uma condição que traz... Exato, que traz toda essa euforia até. O Cruzeiro, desde o início da SAF, passou por vários momentos. Teve euforia, teve também críticas, a gente tentou retomar um pouquinho aí na reportagem, mas a SAF de fato hoje para o futebol brasileiro, você já trabalhou em clube que era SA, agora também com SAF. Então, esse tipo de modelo de negócio no futebol é o que, de fato, vai salvar os clubes brasileiros, seja o de menor porte ou seja o de maior porte? Eu acho que é uma etapa que a gente precisa passar no futebol brasileiro. Não acho que a SAF é salvação, né? Não acredito nisso. Eu acredito que é uma ferramenta que pode salvar a vida de alguns clubes, sim, né? Mas, na minha visão, o que muda a vida de clube é modelo de gestão. É você ter responsabilidade financeira, é você ter projeto desportivo e ter gente competente tomando decisão de maneira racional. A gente não pode esperar também que todos os clubes vão fazer isso da noite para o dia. Eu acredito que esse é um processo que deve sim ser promovido por uma futura liga ou pela própria CBF, pelas federações do Brasil. A responsabilidade vem de quem pensa a indústria. O Cruzeiro está tomando esse tipo de decisão e algumas decisões até duras, porque a gente tem um dono que não vai ficar colocando dinheiro de maneira irresponsável. Ele fala que ele comprou o Cruzeiro para melhorar a gestão do Cruzeiro. O Cruzeiro é grande o suficiente para gerar receitas e daqui a pouco investir como os maiores clubes do Brasil estão investindo hoje. Mas esse é o Cruzeiro.
Então, a gente precisa, sim, olhar para a indústria de uma maneira mais responsável e colocar limitações. E até regras para que a gente consiga fazer com que essa indústria se desenvolva. Então, na minha visão, a SAF é uma etapa, mas se não vier um fair play financeiro, se não tiver uma liga responsável olhando para toda essa indústria, ou se não tiver a liga, até a própria CBF, eu acredito que a gente vai parar no meio do caminho, né? E se a gente acreditar que somente com a SAF a gente vai resolver os problemas do futebol brasileiro, é uma mentira, a gente não vai. Mas ter uma figura como o Ronaldo ajudou muito para o Cruzeiro também, nessa colocação de SAF e também a trazer, talvez, jogadores, investimentos, enfim, isso também é algo que vocês têm de diferente. Com certeza. O Ronaldo é um líder que eu digo que todos gostariam de ter, né? Porque, ao mesmo tempo que ele é uma figura internacional e tem uma história no futebol que é inquestionável, ele é um gestor extremamente responsável. Trabalhar com o Ronaldo é um prazer porque ele também dá as diretrizes que ele quer para a gestão do clube, mas ao mesmo tempo ele te dá autonomia e liberdade. O Ronaldo não quer saber qual que é a escalação do próximo jogo, ele não quer saber se a gente está gastando mais ou menos num zagueiro. O Ronaldo coloca metas desportivas e ele é aquela figura que nos dá coragem. Uma realidade, não ilude torcedor, não fala sobre grandes nomes, né? Tudo é feito de uma maneira muito realista na parte financeira. Mas qual é a meta? Porque o torcedor fica com expectativa quando você fala de SAF, né? Pensa, estamos milionários, vamos sair contratando. Não é assim. A meta é permanência, a meta é não sofrer. Até você falou, vocês assumiram com um cenário absolutamente caótico. Hoje você tem outro tipo de cenário. E para emendar, sobre a questão de mercado, né? Hoje o Cruzeiro tem um técnico uruguaio, muito competente, fez um trabalho espetacular, né, na Série B, mas não tem jogadores, né, sul-americanos dentro do elenco. Está no radar, faz parte do perfil, né, para o restante da temporada, tentar buscar dentro do mercado sul-americano. A gente tem visto outras SAFs, né, fazendo isso, Vasco, né, Botafogo, Bahia. Está no radar de vocês também olhar para esse mercado sul-americano, com essa equipe de mercado que você falou? Olha, a gente pegou um clube com uma dívida bilionária. Sim. Né? Então, não se resolve dívida bilionária do dia para a noite. Eu até brinco dentro do clube que, por mais que pareça, ser campeão da Série B não te dá desconto. Você continua tendo que pagar essa dívida bilionária. Então, para esse ano, a gente olha que é um ano de transição, né? A gente acredita que esse ano o Cruzeiro ainda vai pagar muita conta. O Cruzeiro tinha algumas receitas já antecipadas, inclusive para esse ano, receitas de patrocínio, receitas de direitos de TV, né? E que eu acredito que a partir do próximo ano, com a permanência na Série A, a gente vai começar a fazer investimentos ainda maiores no departamento de futebol. Isso quer dizer que a gente não tem ambição? Não. A gente continua com uma ambição, a gente continua querendo brigar para fazer o nosso jogo atrativo contra todos os adversários, né? Mas sempre de uma maneira responsável e entendendo que é um clube que daqui a algum tempo vai olhar para a parte de cima da tabela. Com relação a reforços, a gente olha para o mercado de atletas independente da nacionalidade. Sim. Então a gente olha para a característica, a gente olha para o perfil e a gente olha para a capacidade de investimento que o clube tem. Se ele é brasileiro, argentino, uruguaio, isso não vai mudar. Então, todas as oportunidades que apareceram no mercado sul-americano, a gente olhou com muito carinho. Contratar um jogador sul-americano, a gente precisa entender que ele precisa se adaptar a uma nova cultura, a uma nova forma de olhar o futebol. E isso, às vezes, leva um tempo de 2, 3, 4, 5 meses. Eu disse, inclusive, a gente fez uma análise das contratações dos jogadores sul-americanos do Cruzeiro e o próprio Arrascaeta não teve um primeiro ano tão sólido no Cruzeiro. A gente esquece disso, porque a gente olha para a história dele no Cruzeiro e vê que foi uma história de sucesso. Então a gente está olhando com muita calma e com muita paciência para tomar a melhor decisão possível. Mas a gente olha e a gente vem conversando com diversas possibilidades para, inclusive, quem sabe esse ano ter um sul-americano ou outro no elenco. Mas isso não é critério, Sim. Isso é possibilidade. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo.